acabar com os sinais principais que você tem inflamação, que são o quê? Fadiga, cansaço, você sente assim indisposta para fazer as coisas, você sente às vezes fraqueza, tipo assim meio fraqueza muscular, dores pelo corpo, às vezes seu intestino altera, tanto para prisão de ventre quanto para a parte de diarreia. Então são sinais que aparecem que realmente às vezes você está com algum tipo de inflamação. E essa inflamação que eu estou falando é uma inflamação diferente, é chamada inflamação de baixo grau, que ocorre lá dentro do seu corpo, dentro do sangue. Ela é diferente daquela inflamação, por exemplo, que quando você tem uma ferida, um machucado, e ocorre a formaçãozinha de fica vermelho, fica irritado, fica quentinho, às vezes pode fazer um pus. Então isso é uma inflamação também, mas essa é a inflamação aguda, é uma inflamação que dá, que depois cicatriza, some, desaparece. Agora, existe uma outra inflamação, que é essa principal que eu estou falando, que é chamada inflamação sistêmica, né? Que ocorre dentro do corpo em decorrência da presença de desequilíbrios do seu metabolismo, que podem levar o próximo passo, às doenças como obesidade, sobrepeso, pode levar a diabetes, pode levar a doença cardiovascular, as doenças neurodegenerativas do seu cérebro, quer dizer, as doenças câncer. Então, as doenças crônicas podem, todas elas, a grande maioria das doenças crônicas, ocorrem como primeiro passo a inflamação que gera essas doenças. Essa inflamação sistêmica gera essas doenças. Então, é sempre um passo inicial. É assim, é como se fosse um alicerce para ter as outras doenças. Então, por isso que é importante combater essa inflamação. Por isso é importante você não deixar que essa inflamação evolua para doenças crônicas, como, por exemplo, obesidade e diabetes, sem ter que citar todas as outras. Agora, quando você pega essa inflamação inicial, sem dar grandes complicações de doenças, e trata, é o ideal. Porque aí você corta o mal pela raiz, você não deixa evoluir para uma doença grave. A maioria das vezes as pessoas não fazem isso. Elas não dão bola, às vezes porque não sabem que aquela inflamação pode gerar doença grave. E às vezes também por desleixo, né? Deixa o barco rolar e aí a conta vem depois. Então é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Então, para que vocês entendam como é que esse mecanismo de formação de inflamação é assim, essa inflamação sistêmica ocorre por um problema que pode ser hábito de vida inadequado ou alimentação inadequada. Então, por exemplo, quando você começa a se alimentar, né, com comidas ou alimentos que não são legais, né? Aí o que não é alimento legal? São excesso de açúcares, excesso de refinados, excesso de doce, excesso de gorduras, ultraprocessados, né? Esses alimentos eles não são legais, porque eles vão levando a problemas no futuro, que são essas inflamações, né? Então, quando você começa a repetir, usar muitos desses alimentos, aí começa a acontecer o seguinte, desencadeia no organismo, né, uma série de alterações, como, por exemplo, começa a haver uma produção, né, para defesa orgânica, o excesso de glicose no sangue, por exemplo, leva com que o organismo comece a se defender desse excesso de glicose. E aí começa a produzir células que são células de defesa, né, que é chamada do sistema imune, que são chamadas as citocinas. Citocinas são células que vão lá para ver dessa parte inflamatória para resolver esse problema de transtorno de excesso de, por exemplo, de glicose, que vai levar à formação de excesso de gordura no corpo. E essa formação de excesso de gordura no corpo constante causa inflamação no corpo, causa a presença dessas células que vão lá, principalmente as células chamadas leucócitos, né, que vão lá para ter a defesa e aí resolver o problema. Aí, quando resolve o problema, tá ótimo, que aí resolveu. Tem excesso de gordura, vamos sanar aqui o problema. Aí depois você volta a comer alimentos irregulares e ruins novamente. Aí, nova inflamação. Então, como você não para de comer esse tipo de alimento, por exemplo,
a inflamação fica prolongada, ela fica perpetuada. Com isso, ocorre uma situação em que grande parte do seu sistema imunológico fica ocupado em apagar incêndio no seu corpo. Toda hora tem um foguinho, vai lá, pega. Toda hora tem um fogo, apaga lá. E ele fica ocupado, né? Então, quando o sistema imunológico fica ocupado, devido a essa inflamação de baixo grau, que fica perpetuada no seu organismo, porque você não muda os seus hábitos de vida, não muda o seu hábito alimentar, não muda o seu hábito de sono inadequado, não muda várias coisas que você faz na vida, então faz com que você continue com essa inflamação, né? Então, essa inflamação continuada leva a problemas futuros de doenças acrescentadas, como a diabetes e doença cardiovascular, por exemplo, né? E como eu falei para vocês, o sistema imunológico ocupado, ele não vai ter espaço para ter defesa quando tiver uma bactéria, um vírus te atingindo, um fungo. Então, como ele está ocupado em apagar incêndio, quando aparece um vírus, por exemplo, ele vai ficar pouco efetivo em combater aquele vírus, porque ele está sendo utilizado para salvar a sua vida de pequenas inflamações, de inflamação de baixo grau que está ocorrendo em todo o seu corpo, e aí então sobra pouco sistema imunológico para defesa da parte externa do seu corpo. Então, por isso que às vezes você tem gripes frequentes, você tem cistite frequente, você tem dores no corpo frequente, você tem, irritações na boca, você tem sinusite, você tem faringite, você tem asma, você tem uma série de ites aí, de doenças que aparecem com grande frequência. Aí você fala, meu Deus, meu sistema imunológico não está legal, eu estou com pouca defesa orgânica. Então, você está com pouca defesa orgânica porque o seu sistema de defesa, que se chama sistema imunológico, ele está sendo ocupado para resolver a inflamação sistêmica que nunca acaba, que fica ali o tempo todo. Aí você tem, volta e meia, algum probleminha em alguma parte do corpo, uma irritação na pele, um problema, né? Uma infecção urinária que você teve, depois repete a infecção urinária e assim por diante.